Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Queridos, vem comigo aí para mais um momento de versículos que alimentam. Vamos falar um pouquinho hoje no livro de Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Eu vou alternar aqui alguns versículos, tá? Mas me segue aí. Diz assim no versículo 26. No sexto mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento. Sublinha aí, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Vamos lá para o versículo agora 31. Você ficará grávida. Olha o que o anjo falou. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso, uma vez que ainda sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho, sublinha aí, na velhice. Aquela que diziam ser estéril está no sexto mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. A profundidade desses textos que eu li para você, desses versículos, é muito grande. Eu ficaria horas aqui falando porque é um sobrenatural lindo. Ele coloca aí duas mulheres, né, no sentido de uma gravidez. Uma já estava no sexto mês e era estéril. Sabe, Jesus gosta de trabalhar também no estéril, no impossível, digamos assim, aos olhos humanos. Foi assim com Isabel, prima de Maria. Foi assim com Ana também. Foi assim com Sara. Muitas mulheres não tinham como dar à luz, não tinham como ser fértil. Deus vai e faz o milagre. Faz um milagre lindo. E cada uma delas nasce um varão para fazer a diferença. E isso incomoda, claro, o inimigo, porque ele já tinha aquela vibe, né? Já sei que vai vir de uma estéril. Eu sei que o Redentor vai vir de uma estéril. Eu sei que o Redentor vai vir de uma mulher velha, uma mulher que já não tem condições de ter filho. Foi assim com Sara, não vai ser diferente agora. Eu tenho que ter algum estéril. Deve ser Isabel. E Isabel realmente, antes de Maria, ela fica grávida. Já está no sexto mês, todo mundo alegre, esperando, contando o milagre. E isso chega aos ouvidos do inimigo. Por quê? Porque ele não é onisciente, nem onipotente, nem onipresente. Mas ele vê tudo que está acontecendo. Ele sabia, ele via Isabel chorando, pedindo a Deus uma bênção, pedindo a Deus um filho. A vergonha para a mulher naquela época era ser estéril. E aí ele fala: certamente será esse. Olha aí, ó, tá vendo? Mais uma estéril. E agora, com certeza, é uma mulher devota, com certeza é esse. E vem João Batista, né? Falando a ele, abrindo o caminho para o Messias. E ele: eu sabia, é esse mesmo. Mas aí é que está, querido. Deus usa o sobrenatural naquilo que aos olhos humanos e também aos olhos do inimigo seria provavelmente o natural de um milagre. Ele pega uma virgem que não era estéril, uma virgem que estava tranquila ali para ter filhos, tranquilo, sem problema nenhum, prestes a se casar. E enquanto o inimigo voltava exatamente os holofotes apenas para Isabel, o anjo vai diretamente a Maria e fala: olha, você não é estéril, mas vai descer o Espírito Santo sobre o seu ventre e você gerará um filho, e ele será chamado varão valoroso, Filho do Deus Altíssimo, Santo, Justo. Sabe, querido, é assim que Deus trabalha. É assim que Deus trabalha. Às vezes a gente vê muito provável, mas no provável Deus faz um sobrenatural. Maria, assim que ela casar, vai vir filho, né? E é o natural da vida. Mas Deus entra a hora que Ele quer com o sobrenatural. Ei, Deus está falando com você agora. Deus está falando para você. O inimigo continua de olho naquilo que praticamente parece provável de acontecer. Mas Deus sabe que dentro da naturalidade Ele age no sobrenatural, e isso surpreende. E é por isso
que quando o inimigo menos esperou, nasce Messias de um ventre de uma mulher, e aí ele enlouquece. Mas o que está acontecendo? Não é João Batista, mas ela era virgem, todas eram assim, não estou entendendo o que está acontecendo. A mulher estéril, Isabel era estéril. E Deus fala, é porque eu continuo sendo Deus, e os meus propósitos não podem ser travados por nenhuma lei, nem desta terra e nem no sobrenatural, porque para Deus nada é impossível. O anjo se apresenta, ela aceita, ela fala da sua condição. Olha, eu sei que eu posso dar filhos, só que eu sou virgem. E ele fala, não tem problema, é nesse natural, é nesse casamento que também aos olhos de todos é natural, e isso é natural. Deus vai agir no sobrenatural. Você agora estará aí no seu ventre, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. E ela finaliza muitas vezes dizendo, em outros versículos, ela diz assim, fazei como tu quiseres com a sua serva. Que nós possamos aprender, querido. Às vezes está tudo tranquilo, você continua fiel e entra o sobrenatural. Veja só, estava tudo tranquilo para Maria, mas quando veio o anjo, e quando ele falou assim, no seu ventre vai ser gerado o Filho de Deus, até José pensou em deixá-la. Natural de um homem, né? Natural. Eu não sei o que está acontecendo, o que é isso? Mas o anjo aparece para ele em sonho, falando, não, continue com ela, porque o que está ali é sobrenatural, é o Redentor, é o Rei dos Reis, que vai nascer e vai fazer toda a diferença para aqueles que creem. Fico esta palavra hoje, querido. Uma estéril, buscando avidamente por uma gravidez, e a outra tranquila, né? Uma já com o 6º mês, né, ali de gestação, feliz, e Maria também feliz, porque eram primas, né? E de repente, veio o sobrenatural na vida de Maria, sem ela ter pedido. Mas por que veio sobre a vida dela? Ela não pediu filho, mas Deus viu nela uma santidade capaz de cumprir propósito. Continue na santidade, continue buscando a verdade, continue no caminho, continue buscando o propósito. Que propósito? Servir a Deus em espírito e em verdade. E certamente, todo o sobrenatural, Deus vai saber a quem pode usar. Ele sabia que poderia usar Maria, e Ele quer usar você. Busque cada vez mais. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Graça e paz, família linda, pescadores de almas. Glórias a Deus.